Dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do seu podcast Campo Político e Bola, um podcast que relaciona o futebol com as questões que envolvem a sociedade, a política e várias áreas do conhecimento, principalmente as humanidades. Aqui quem vos fala é Emerson da Silva Folherini, professor de História e todo um monte de outras coisas, né? No episódio de hoje, galera, a gente vai debater um tema que aparece de forma central no debate público do futebol brasileiro. Violência, né? Por acaso, esse episódio está sendo gravado na mesma semana em que o ônibus do Fortaleza foi atacado aí por torcedores do Sport após uma partida da Copa do Nordeste, assim como também é uma semana de Grenal no Rio Grande do Sul, né? Um clássico conhecido, né, por episódios não apenas aqueles que ficam dentro das quatro linhas, mas também os que estão para fora dos quatro linhas. O objetivo hoje aqui é longe de fazer coro, né, nos discursos tradicionais que a gente escuta tanto no rádio quanto na TV e mesmo na internet, né, das cenas lamentáveis, né, vamos adotar o modelo inglês e aquela coisa toda. A gente está querendo entender esse ponto da violência um pouco mais a fundo. Mas antes de entrar aqui no nosso debate, vamos apresentar aí, se você já é nosso ouvinte, você já sabe quem vai chegar aqui na sequência. Se você está chegando aqui pela primeira vez, bem, você será apresentado aos outros membros fixos da nossa banca. Então, te apresenta aí para o nosso público, Luiz Miguel. Luiz Miguel! Então, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Satisfação estar em mais um episódio aqui do podcast Campo Político e Bola. Eu sou Luiz Miguel, sou graduando do curso de licenciatura em Filosofia, sou corintiano antifa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia direta. Show de bola! Além do Luiz Miguel, a gente também uma outra figura aqui dentro do nosso programa que vai se apresentar agora, o nosso querido Michel Brito. Te apresenta aí para o nosso público, Michel Brito! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes de algum lugar desse planeta. Meu nome é Michel Brito, eu sou um autêntico corintianista nas horas vagas e corintiano em todo o resto do tempo, aspirante a geógrafo, pseudociclista e adepto a porrada em fascista. Pois bem, para a gente dar o pontapé inicial, né, é importante, e aí, quem tá chegando no podcast agora, a gente recomenda sempre que escute nossos outros episódios, porque é tipo série, assim, sabe? A gente vai relacionando uma coisa com a outra, assim, pra tu entender o que tá acontecendo. Às vezes a gente inicia o contexto de um debate num episódio e acaba retomando esse contexto num outro episódio, né? Nosso episódio inicial, ele marca a ideia de debater o torcedor como consumidor, né? Além de debater o torcedor como consumidor, já debatemos sobre como, né, o pé de obra brasileiro, os jogadores brasileiros, né, saem muito cedo do nosso futebol, né, e isso de certa forma também tem a ver com essa relação de criação do torcedor enquanto consumidor. Para além disso, né, a gente também debateu a ideia do fim dos estaduais, né, muita gente defende o fim dos estaduais, a gente não, quem escutou nosso podcast ou não escutou e queira saber a nossa opinião, a gente tece ali vários pontos, mas tem um outro ponto que tem a ver com os discursos, principalmente que envolvem a área de segurança, seguridade e de vivência do jogo do futebol dentro e fora do estádio, que é a questão da violência, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que cabe a gente entender aqui é sair daquele discurso comum, né, de pensar a violência como uma excepcionalidade, ou pensar a violência apenas da lógica da punição, mas sim tentar entender como ela ocorre, né, e também debater, né, o que a gente pode pensar como solução, ou se há uma solução para isso, né, pensando o futebol de maneira isolada, mas enfim. Vamos para o giro alternativo da rodada. Hoje, no nosso giro alternativo da rodada, a gente trouxe 4 resultados. A gente ficou um pouco mais a nível de Brasil, até porque teve o início da Copa do Brasil, né, alardeado por muitos, né, como o torneio mais democrático do futebol do nosso país. O que a gente pode discutir, né, mas que inegavelmente acaba gerando as famosas zebras, né, os famosos resultados inesperados. Um
Os dois resultados que eu vou falar aqui no programa, provavelmente nossos ouvintes devem estar bem cientes deles, né? Porque foram bem marcantes mesmo, né? O primeiro é Souza da Paraíba 2, Cruzeiro 0. Por que esse resultado é um resultado alternativo? Bem, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Souza da Paraíba, uma equipe de bem menos tradição, né? Pensando a nível de futebol nacional, se a gente pode falar assim, em um regulamento de jogo único que bastava ao Cruzeiro um empate, né? Com os gols aos 43 e 49 minutos de Danilo Bala, o Souza, o nosso dinossauro, eliminou o Cruzeiro. Um resultado muito surpreendente e que provavelmente vai trazer grandes problemas financeiros para o Cruzeiro, que adota o modelo de SAF aí, né, pertencente hoje ao Ronaldo Fenômeno, né, então esse é o nosso primeiro resultado alternativo. O segundo também vem da Copa do Brasil, é um Águia de Marabá 3-2 no Coxa. Esse é um jogo muito interessante, né, o Coxa sai ganhando, toma uma virada, chega a tomar 3-1 do Águia de Marabá, no final desconta, mas nada que o técnico Guto Ferreira pudesse fazer para empatar o jogo, lembrando também que o Coxa, se empatasse, passava de fase, perde pro Águia. É interessante a gente ressaltar que antes desse jogo, o Guto Ferreira falou que não teria muitos problemas para passar pelo Águia, já que o futebol do Pará não é tático, era de velocidade e força, né? Uma declaração completamente infeliz e cheia de xenofobia, né? E de um ego, assim, absurdo, né? Um ego que nem faz sentido, né? Já que o Guto, né, pelo segundo ano seguido, foi eliminado pelo Águia, né? Então, algo que não faz nem sentido, né? Ano passado, quando ele era técnico do Goiás, na segunda fase, depois de um 0-0 no tempo normal, ele foi eliminado nos pênaltis. O nosso terceiro resultado vem da segunda divisão do Campeonato Paulista, vulga Série A2, que foi um resultado muito atípico, um 5-5 entre Portuguesa Santista e São Bento, né? O jogo começou 1-0 para Portuguesa Santista, aí o São Bento foi lá e virou o jogo para 3-1, né? Chegou a 4-1, na verdade, né? Chegou a fazer 4 gols. A equipe da Portuguesa vai lá e desconta, fica um 4-2, né? E depois faz mais um, fica um 4-3. Aí, a equipe do São Bento vai lá e faz 5-3. E depois dos 90 minutos, já no final do segundo tempo, a Portuguesa vai lá e faz 2 gols e fica um 5-5, um resultado completamente distinto, completamente inesperado e que é digno de estar aqui do nosso giro alternativo da rodada. Nosso último jogo que a gente quer destacar, ele é um jogo muito alternativo, porque ele vem de um torneio que é totalmente aleatório ao formato do futebol atual, que é a Copa Nacional de Seleções do Uruguai, né? Para quem não sabe, para além da AUF, né, a Associação Uruguaia de Futebol, no Uruguai existe outra associação que rege o futebol, que é a OFI, que é a Organização de Futebol do Interior, que rege clubes amadores e semi-amadores das outras regiões do Uruguai que não sejam a região de Montevidéu. Pois bem, a OFI ela organiza 2 torneios por ano, um torneio de clubes do interior e um torneio de seleções do interior, que tem certa similaridade com o antigo Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, né? E é um torneio sempre muito interessante porque acaba atraindo ex-jogadores, né? Por exemplo, para a próxima temporada já do torneio de clubes, né? O Porongos, né? Contratou o Diego Godin, né? Zagueiro, jogou Copa do Mundo, e Chori Castro, né? Um grande ídolo também do Nacional de Montevidéu, um grande jogador. Mas a questão é, nesse torneio já de seleções desse ano, pela região de La Valleja, quem é um dos atacantes da seleção? Nada mais, nada menos do que o mítico Louco Abreu, que inclusive chegou a marcar gols, né? O campeonato, a primeira fase dele era toda regionalizada, né? Depois se sai um campeão de cada região e joga uma outra fase do torneio à parte, né? Nas semifinais da região do campeonato do Oeste, né? Na partida entre Rocha e La Valleja, né? Jogo de volta, terminou 2-2. E o La Valleja passou nos pênaltis para jogar a final contra a equipe de Maldonado, né? A seleção de Maldonado. Eu destaco esse resultado justamente porque a seleção de La Valleja tem no seu scratch nada mais, nada menos do que Louco Abreu. A final ocorrerá no domingo, dia 25 de fevereiro, e provavelmente no nosso próximo episódio, o resultado dessa final, dos jogos dessa final, da ida e da volta, né, vão estar aqui no nosso giro alternativo da rodada.
Vou passar a fala já pro Luiz Miguel, para ele começar a tecer os comentários dele com relação ao tema. Toca a ficha, Luiz Miguel. Assim, já para iniciar o debate, eu vou colocar 2 considerações, né? A primeira é a seguinte, né? Quando a gente fala de violência no futebol, no Brasil, é engraçado. Se você pesquisar, se você colocar no Google mesmo, você que está nos ouvindo, faça esse exercício. Vai no Google e coloca violência futebol brasileiro. Vai abrir várias matérias, né? Porque é um assunto recorrente, tanto dos sites especializados em esporte quanto do jornalismo comum, digamos, né? E a violência, ela está sempre associada a certas figuras, não é? A gente sempre tem a violência associada aos torcedores, sobretudo torcedores organizados, né? Em relação ao futebol. E aí é importante a gente, quando enxerga uma leitura desse fenômeno nessa ordem, né? Que os jornais fazem, que na minha visão é uma leitura incompleta, mas que ela tem o seu sentido de ser a partir de um projeto político que a gente já vem comentando há muito tempo, né? Desde os primeiros episódios, como o Emerson fez a retrospectiva, que é a gente evitar um discurso de considerar o conflito e daí a violência, né? São coisas distintas, como patologias sociais, que é algo que, quando eu leio essas matérias, me passa essa impressão. Como o Emerson falou, a gente não considerar a violência como uma excepcionalidade, mas ela é uma regra da sociedade. O conflito e a violência é uma regra da sociedade. Porque se a gente olha para esses casos com essa visão de ser uma patologia, de ser um problema, né? A gente está reproduzindo uns discursos assim meio complicados, que se apegam a um regramento técnico-científico da sociedade, das relações sociais, que estabelece algumas medidas normativas de racionalidade e comportamento. Por exemplo, né, citando só 2 assim. E isso é utilizado para estigmatizar indivíduos e alguns certos grupos, né? Por isso que quando a gente abre o Google e vê essas notícias, sempre tem uma associação entre violência no futebol com certas figuras, né? Com os torcedores. Há um processo de estigmatização, de vilanização do torcedor, como se emanasse dele e da sua prática a violência. Quando, na verdade, a violência, ela não ela não tem uma essência, né? Ela não pode ser entendida como algo uno, ela existe de diversas formas, ela se manifesta de diversas formas, com diversos atores distintos, né? Não são só os torcedores que cometem violência no meio do futebol. A gente pode pegar dirigentes de clubes e federações, podemos pegar políticos também. O próprio Estado brasileiro comete violências em relação ao meio do futebol, e isso acho que a gente vai acabar abordando mais para frente. Então, as primeiras considerações, assim, para enquadrar, eu acho, melhor o debate, é que não existe uma violência, ou apenas um tipo de violência, e ela não emana de determinados sujeitos, apenas. Ela existe, né, no meio dos torcedores, mas ela não emana deles. O problema não vem do ato de torcer e, enfim, dos problemas que a gente vai acabar abordando. Então eu acho que, assim, sair um pouco do discurso dessa associação meio barata, que é muito confortável, na verdade, né? Você apontar para determinados sujeitos e dizer, não, o problema é com eles, e aí a lógica punitiva entra, né? Então é só a lógica punitiva, não há nenhum outro tipo de medida, não há nenhum tipo de proposição de diálogo para entender o problema, chamar para conversar, né? Enfim, acho que a gente vai acabar abordando isso. E daí, só para já passar a pelota pro Michel, tem um marco que é importante, né, no Brasil, que é o Estatuto do Torcedor, de Defesa do Torcedor, que ele é promulgado em 2003. E ali você tem uma série de diretrizes e protocolos que vão tentar, de certa forma, regular a prática do torcedor, e seja no estádio, seja na rua, enfim. E esse documento ele surge também a partir de alguns casos de violência no futebol, de brigas em estádio, briga fora de estádio, enfim, entre torcidas. Então ele surge como uma forma de tentar lidar com esse problema. Só que na leitura que eu faço, e a gente vai acabar comentando também, é insuficiente a maneira como é feita, né? A essência de um Estatuto de Defesa do Torcedor é ótima. Ou seja, é um documento, é institucional, que tenta discutir essa prática. Mas ela faz de forma insuficiente, e recentemente ela foi incorporada à Lei Geral do Esporte, né? Promulgada no ano passado, 2023. Curiosamente também sobre o governo Lula, né? As duas foram sobre o governo Lula.
E também tem uma série de problemas que também não conseguem dar conta do fenômeno, né, da violência. Mas dessa violência específica, né? A gente vai acabar falando de outras também. Mas eu já passo a pelota para o Michel tecer seus comentários. E aí, Michel, naquele estilo de enganche argentino, te lançando a bola, clássico, ou aquele 10 que tanto se odeia hoje no futebol, né, já que quer se importar no modelo europeu, a bola tá contigo, tá nas costas da zaga. E aí, quais são as primeiras considerações? Eu vou driblar o goleiro e tocar pro fundo do gol, que é isso que todo atacante matador deve fazer. Brincadeiras à parte. Bom, 2 pontos que eu tenho a considerar a respeito disso, né, de toda essa questão que permeia a violência relacionada ao futebol, porque a violência a gente tem que considerar que ela não é inerente ao futebol, né? Ela precede o futebol. E o futebol é meio que um canalizador para essa violência que já existe, apesar do futebol. Vale destacar que o Brasil ele é campeão, aproveitando o paralelo com o futebol, de homicídios, né? Sobretudo de homicídios não resolvidos. A gente tem dados e estatísticas que mostram que os números de homicídios no Brasil é equivalente a de países em guerra. Desse pressuposto, a gente já pode tomar um dado como ponto de partida, que é esse, de que a violência ela é presente na nossa sociedade, apesar do futebol, porque boa parte, a imensa, esmagadora maioria desses homicídios não ocorre por causa de futebol. Não é o futebol o vetor principal para essas mortes. Esse é um ponto. E um outro diz respeito à própria cobertura jornalística, que por muitas vezes ou só dá ênfase a casos de violência que acontece com uma espetacularização midiática a respeito de alguns casos, ou com a banalização da própria violência, né? E aí um exemplo muito comum é essa. Você citou na abertura do programa o episódio que aconteceu com o ônibus do Fortaleza, que foi violentado pela torcida do esporte. Aquilo ali é uma clara tentativa de homicídio. Qualquer outra classificação para aquilo tá sendo conivente. A gente tem que ser duro também nas críticas que aquilo ali foi uma atitude que, ao meu ver, é uma atitude dolosa, com a intenção de matar. Então, ao ponto de que várias outras torcidas se manifestaram em repúdio, inclusive associações como, por exemplo, a Anatorg, enfim. Mas a gente tem que não ficar só no repúdio, né? Aí, não cair em contradição, não é necessariamente clamar por mais punições, porque isso a imprensa no geral já faz. Mas o que eu ia dizer é o quê? De que esse exemplo me lembra vários outros, sobretudo relacionado ao próprio Corinthians, que muitas das vezes, na chegada ao Morumbi, quando vai jogar jogo contra o São Paulo, é recebido de forma semelhante pela torcida do São Paulo, né? Com garrafadas, pedras e tudo mais. E muitas vezes, na descida do ônibus, a pergunta que os repórteres fazem é: isso traz mais motivação para vocês? Tipo, porque não era uma pedra, porque não era uma bomba, porque não estourou o vidro e não teve jogador com a cabeça sangrando, não deixa de ser um ato de violência. É um ato de violência também. Ninguém taca uma garrafa no ônibus só com a intenção de assustar. Você tem a intenção sim de quebrar os vidros e potencialmente estar machucando alguém. Então, são esses pontos, né? Que a violência já faz parte do contexto da sociedade brasileira como um todo, e a gente pode até extrapolar para a própria sociedade latino-americana, né? Pelo menos nesse quesito. E um outro é a própria cobertura da imprensa, que ou banaliza alguns casos de violência, é conivente, ou espetaculariza demais, né? Então, esses são os pontos que eu tenho a tratar no início. Eu fiquei muito pensativo, né? Principalmente a partir desse caso dessa semana, né? Que não é um caso isolado, né? Mas eu vejo que um dos problemas principais se encontra na forma como, né, a arena pública trata o futebol. O momento que o futebol não é tratado junto com as questões sociais e políticas, né, se coloca a ideia, daí como eu falei lá no início do programa, como o Luiz falou também, a ideia da violência como excepcionalidade, como se o futebol fosse algo à parte, como se fosse algo separado. Bem, ontem, vendo alguns programas de TV, o discurso era: devemos importar o modelo inglês, porque os estádios da Inglaterra são mais seguros que a minha casa. Bem, isso é uma mentira, né, em primeiro lugar, né? Vamos começar por aí, né? Quem fala isso não acompanha, não sabe o que acontece, né, na Inglaterra e em outros países, até do continente europeu,
para além daquele joguinho de final de semana ali da Premier League que o cara vai ver na TV a cabo, né? Vamos ser bem sinceros. A pessoa não acompanha o que acontece no âmbito social inglês, né? Esse é o primeiro ponto. Essa coisa, né, dos importar modelos, né, as soluções bem acabadas, né, elas demonstram também o quanto as ciências humanas, né, elas são desprestigiadas, né, no nosso país, né? Quando que tu vai ver, por exemplo, algum antropólogo, ou antropóloga, uma filósofa ou historiador, né, que estude o tema, que pense os problemas sobre o tema, sendo chamado para a arena pública, né, para discutir com... Eu vou usar um termo aqui, vou dar uma de Caio Ribeiro aqui, usar um termo forte, com esses indigentes intelectuais, que não é um termo forte, né, é só um termo robusto, né, é um equivalente a um bananão, só que intelectualmente falando. Não são os indigentes intelectuais, gente, né? Por favor, né? Eu tenho uma grande indignação toda vez que eu sintonizo rádio. Eu sou uma pessoa que escuta muito rádio, né? E eu escuto algumas coisas sendo faladas em algumas rádios aqui do Rio Grande do Sul e pensar que essas pessoas recebem dinheiro para falar esse tipo de coisa, né? Solidificando estigmas, solidificando essas ideias de soluções, né? Que nem acho que a gente falou em um determinado momento no episódio, o futuro do futebol parece que tu vai receber em casa assim, um óculos de realidade virtual, vai ter uma câmera posicionada em algum lugar da arquibancada, vai colocar ele e vai viver a experiência de um jogo de futebol, né? Não, o estádio é um lugar muito inseguro, né? O estádio é um lugar onde eu não vou levar minha filha ou meu filho, né? Eu acho que o ponto central, ele tá todo, primeiro começa, tem todas as questões da forma como se lida com o futebol, mas para além disso, não se toca no real problema da questão. São os problemas sociais do Brasil, que normalmente quando aparecem no debate são e tem os problemas do Brasil. Tá, beleza? Vamos aprofundar? Não vamos. E as próprias paixões que movem a ideia do torcer, né? As próprias vivências na lógica do torcer, né? Então, não há um entendimento disso. É muito mais fácil querer importar o modelo inglês, jogar o valor dos ingressos muito mais alto do que se encontra hoje, tirar o povo totalmente do estádio, né? E fingir que tá tudo bem. Enquanto, sei lá, num bairro periférico da tua cidade, enquanto rola um jogo dos clubes grandes, o pessoal tá lá se matando e continua tudo igual. Mas daí tá tudo beleza, porque ninguém tá vendo. Pouco importa, né? Enfim. E aí, Luiz? Continuando aí o nosso papo. Não, é perfeito, porque, como você colocou mesmo, o futebol não tá a parte da sociedade e, como o Michel também já falou, a violência é um produto da sociedade. E ela, como eu também já tinha falado, ela não tem uma natureza, ela não se expressa de uma determinada forma, ela não se dá com os mesmos atores, né? Se a gente fosse seguir a linha dos periódicos esportivos aí, que produzem essa espetacularização da violência no futebol, a gente sempre vai apontar o dedo para determinadas figuras que são marginalizadas na sociedade, em sua grande maioria, e não resolve o problema, né? A gente só está corroborando com um discurso que é muito complicado, né? Que tem raízes fortes numa pegada meio de limpeza social mesmo. Por que eu falo isso? Porque tem a violência estrutural, como o Emerson falou, né? Só a violência cultural, a violência simbólica, que daí ela tá muito além daquilo que os torcedores fazem. Não, né, também não sou aqui, não vou minimizar atos de violência entre as torcidas, né? Obviamente que não. Jamais minimizar o que aconteceu com o ônibus do Fortaleza, né? Isso ultrapassa todas as linhas de qualquer tipo de compreensão que a gente pode ter. Mas apontar que, já que o futebol não está a parte da sociedade, ele acaba se refletindo nele os problemas das violências da própria sociedade, da desigualdade social, da injustiça, da exclusão, né? Como que isso se manifesta no futebol? Com uma grande conivência de cartolas, dirigentes de federações, da própria CBF, da própria mídia, né? Que por exemplo, você vai e aumenta o valor do ingresso, né? Você dificulta o acesso ao ingresso, então, para o cara conseguir o ingresso para ir ver o time dele, ele tem que ser sócio, tem que pagar uma taxa mensal. Em alguns casos agora vai ter biometria, reconhecimento facial. Você tem todo um aparato técnico que está limitando o acesso de determinados grupos dos estádios, né? E esses grupos, eles têm origem, eles têm cor, né? Eles têm classe social,
Então é importante a gente entender que os processos de violência, eles não partem de determinados indivíduos ou grupos, né? Ele é estrutural, ele é simbólico na sociedade, né? Ou seja, para citar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo consegue captar, né? A gente teve 3 mega eventos assim no século no Brasil, né? Os Jogos Pan-Americanos de 2007, que foram no Rio de Janeiro. A gente teve a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio também em 2016. Nesses 3 mega eventos, né, eles foram alardeados como boas oportunidades de mercado para o Brasil se modernizar, para o Brasil se desenvolver, né, do ponto de vista estrutural, não sei o que e tal. Só que o que a gente viu nesses processos? A gente vê uma ação do Estado brasileiro, por exemplo, na desapropriação de casas por aí, né? As famílias tinham as casas, elas foram desapropriadas, muitas delas não foram indenizadas ainda, fazendo referência à Copa do Mundo e às Olimpíadas. No Rio de Janeiro, você tem, em Pernambuco também tem uma tese de mestrado sobre isso, depois eu posso até pegar o nome aqui, que trata sobre essa questão, ou seja, as pessoas foram tiradas dos locais onde elas moravam, porque tinham mega projetos de estrutura, de construção de estádio, construção de via, alargamento de estrada, metrô, enfim. E muitos desses projetos não se concretizaram. Então, se a gente for olhar, são grandes terrenos cercados por muros, vazios, que estão servindo à especulação imobiliária. Esse é um tipo de violência. A gente não pode, e esse é um tipo de violência cometido pelo Estado brasileiro, né, que cedeu o interesse coletivo, o interesse comum, civil, aos interesses de algumas corporações. Então esse é um processo de violência que acontece, que a mídia obviamente não fala, ou se fala, quando fala, não trata como violência, né? Porque a violência é um objeto de construção, né? As pessoas, para falar que algo é violento, as pessoas têm que convergirem para apontar que aquilo é uma violência. Então, se a mídia não trata como violência, não é uma violência. Então esse é um exemplo que dá para traçar, né? E antes de passar a pelota de novo pro Michel, só citando, né, essa questão de importação de modelo de estádio, de segurança, de vigilância, né, que tem várias questões problemáticas envolvidas. Engraçado que a gente sempre fica batendo, entre aspas, né, a grande mídia corporativa, sempre bate na tecla de que não, devemos importar modelos, porque lá funciona, porque lá não sei o quê. Cara, assim, é um servilismo, como se a gente não fosse capaz de compreender as nossas questões sociais, de resolvê-las, e com isso propor medidas e ações que de alguma forma consigam dar conta das nossas complexidades e particularidades, seja no meio do futebol, mas sobretudo na sociedade, né? E daí a gente entra em várias questões de justiça social que precisam ser feitas no Brasil, né? E se a gente for olhar lá para fora, talvez um modelo ou algumas medidas que a gente poderia tomar como um norte, assim, talvez seja na Alemanha, né? O Urlan Simões, hoje, dia 23 de fevereiro, ele publicou lá no blog dele no GE, né, um artigo chamado Como torcedores barraram um acordo da Bundesliga com investidores estrangeiros. Tá tendo todo um caos lá na Alemanha sobre esse assunto. E ali ele mostra a ação dos torcedores em frente de enfrentamento a essa abertura que a Liga tentou fazer, né? Não deu certo. E ali a gente talvez tenha algumas chaves de leitura, que é a participação, né? A participação é o diálogo entre sociedade civil, entre os órgãos, as instituições. Tem que haver um debate, tem que haver abertura para participação e diálogo. Algo que não há no Brasil. Né? Você tem algumas iniciativas, mas efetivamente não há políticas institucionais nesse sentido. Então, talvez se a gente olhar para a autogestão dos torcedores alemães nesse aspecto específico, talvez a gente tenha algum norte, alguma chave interessante de ação. E aí, Michel? Bem, temos vários pontos citados, tanto pelo Emerson quanto pelo Luiz, que são extremamente importantes, né? Interessantes de estar se levando em consideração, sobretudo esse, né, da participação restrita, né, das pessoas nas decisões sobre segurança pública, mas não somente sobre isso, sobre aquilo que diz respeito às próprias pessoas, né.
Essas comissões, por exemplo, para articular questão de segurança nos estádios, por exemplo, ao meu ver, é inconcebível não ter a participação dos torcedores. Sendo que são eles que, na maioria das vezes, não só são os atores envolvidos nos conflitos, mas também são as vítimas desses conflitos. Então, nada mais justo do que ter a participação desses próprios torcedores também para discutir quais seriam as potenciais soluções para a resolução desse problema. A gente tem um dado que ele é significativo no sentido de que ele demonstra de que menos de 10% dos torcedores de torcidas organizadas se envolvem em briga. Aí, por outro lado, também tem outro, né? De que em todas as brigas sempre tem um membro de torcida organizada. Só que, assim, eu já vi líderes de torcidas organizadas, por exemplo, dizer, e realmente, você não tem como controlar uma agremiação com milhares, centenas de milhares, em alguns casos, de pessoas ali filiadas a tais agremiações. Só que, em muitos dos casos, o principal motivo da existência dessa agremiação não é a briga. É o clube, é o amor pelo clube, é a paixão, é a possibilidade de se mobilizar para acompanhar essa sua equipe, né? Então, sim, as brigas, em vários casos, ela é uma consequência de tudo isso que já foi dito também, né? De várias outras violências que essas pessoas sofrem e que ali é um momento em que você canaliza também por vários aspectos. O futebol favorece isso no sentido de que você há uma aglomeração muito grande de gente, né? E aí já não há, de certa forma, essa individualização do pensamento, por assim dizer, né? É muito mais fácil você ter confusões e até mesmo com pessoas extremamente calmas que jamais se envolveria numa briga se estivesse sozinha, quando em grupo esse comportamento se altera, mas não é necessariamente essa a questão que eu gostaria de pautar de forma mais veemente, que seria essa, né, que para além dos especialistas, das pessoas que estudam, né, como o Emerson disse, também essas pessoas que participam desses momentos, né? São os próprios torcedores. E aqui, não só o torcedor, o membro de torcida organizada, o torcedor dito comum também, que também é importante ter a participação desses torcedores ditos comuns para todas essas decisões que envolvem a questão de segurança nos estádios, por exemplo. E que, corroborando com os meus colegas, passa longe de ser uma importação do modelo inglês, um aumento dos preços dos ingressos, que isso só atenua um processo de exclusão, acentua, né? Só acentua esse processo de exclusão, só acentua esse processo de violência, que é essa, né? De impedir que certas pessoas possam acessar esses espaços pelo aspecto financeiro. Então a gente novamente cai no conto da punição como solução, que no final das contas não resolve absolutamente nada. Eu vou pensar, né, a partir de 3 eixos aqui, de 3 elementos. Hoje, na saída da aula, em que eu estava dando aula, né, conversando com alguns alunos meus, né, eu moro no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, dou aula no Rio Grande do Sul, dou aula numa escola numa região extremamente periférica aqui no município de Sapucaí do Sul. Domingo vai ter Grenal, né? E eles falaram assim pra mim, Sor, domingo eu vou pra pista. O que é a pista, pra quem não sabe, né? Pista é o termo utilizado, né, no linguajar ali das torcidas organizadas para falar ali do conflito ali, né, da trocação e tal, da tentativa ali de tu roubar uma bandeira, um trapo, uma faixa, né, de outra torcida, né, normalmente a torcida rival à sua. Vamos pensar assim num cenário em que não existisse a lógica de torcida organizada. Eles ainda continuariam expostos a uma determinada lógica de violência. Uma lógica de violência que está marcada na racialização dos corpos deles, que está marcada na desigualdade social extrema do bairro em que eles vivem, está marcada na construção deles enquanto homens, na ideia de masculinidade, ou seja, né, a torcida organizada ali, a rivalidade entre os clubes, ela é muito mais um pretexto dentro de uma construção violenta, né, que uma grande camada da população brasileira passa, principalmente a população negra e pobre, né? Isso é uma coisa que não entra no debate. Por quê? Né? Porque não se fala disso. Mesmo na esquerda, hoje em dia, existem vozes que fariam o Olavo de Carvalho dar risadas e
e adorar quando ficam falando de termos como identitarismo, que é um termo ridículo. Tudo é identidade, né? Vamos ser sinceros, né? Tudo é identidade. E a identidade mais forte é aquela criada a partir da branquitude, a partir da ideia do homem branco, do homem hétero, dessa ideia do eu violento, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Eu cito o caso dos meus alunos para dizer, se a gente vivesse num cenário que não houvesse torcidas organizadas, pelo contexto em que eles estão postos, pela situação em que eles estão postos, que tem a ver com a exclusão histórica da população negra e pobre do nosso país, eles estariam em alguma outra dinâmica, seja ela qual for, que colocaria eles na briga, assim como brigam seguidamente dentro da própria escola por outros motivos, etc. e tal. Um segundo ponto tem a relação com isso. É como o nosso país, ou melhor, a América Latina, né, pensando no contexto da colonização, está intrinsecamente ligada à ideia de militarização. E pegando especificamente no Brasil, a gente mora num país que é fruto de uma república que vem por um golpe militar, né? De um país que perseguiu historicamente movimentos sociais. Lá no século XX, perseguindo socialistas e anarquistas. No século 30, acabando com os sindicatos independentes e com as organizações sociais, adotando um modelo muito parecido com o fascismo, que passou por um golpe militar nos anos 1960 e que tem na instituição da polícia militar a herança mais acabada e mais colocada do que é essa construção do Brasil enquanto país. Nós vivemos um país em que um motoboy negro toma uma facada no pescoço e ele é preso, enquanto o autor da tentativa de homicídio continua sorrindo ao lado de um policial. De uma polícia que desde 2013, utilizando em boa parte tecnologia proveniente de Israel, que hoje mata a população palestina, sufoca e acaba com manifestações sociais, tomando o marco do junho de 2013, que persegue movimentos sociais o enquadrando como terroristas, né? Que utiliza, né, das tentativas de atos golpistas para suprimir qualquer tentativa de movimentação social. E o que é a torcida organizada, se não o movimento social mais solidificado no nosso país, com exceção, claro, talvez do MST, do MTST e de alguns outros. É o maior movimento de massa que temos no nosso país. São as torcidas organizadas. Ponto. E como se lida com a torcida organizada? Quem já foi em jogo de futebol, se tu quer entrar no setor de torcida organizada, é um inferno, porque eles vão olhar em todos os teus orifícios possíveis, né? Independente do que aconteça, se criam tecnologias de biometria, de reconhecimento facial, como já foi dito, que apenas atenuam e colocam mais à margem. Eu lembro de uma música de uma banda de cumbia vigeira, inclusive um grande abraço para os amigos do Metacumbia do Chile, que mandaram um salve aí nas nossas redes sociais, aí. O Michel sugeriu o som deles. Um grande abraço aí, pessoal do Metacumbia. Então, a música do Flor de Piedra, né? Sos um Botão. Se vocês pegarem as músicas da cumbia vigeira argentina, vocês vão ver como toda música que fala do amigo que estava na Barra Brava e vira policial, que vira um vigilante, que vira uma figura escusa, sai daquela lógica de amizade e vai fazer outra coisa. E por fim, e aí isso eu só vou falar por cima, que depois falo mais, porque eu já falei bastante, e aí é uma crítica que a gente pode fazer à própria torcida, que vem lá da tradição anarquista, o quanto a nossa paixão pelo futebol, ela não está envolta de um sentimento de nacionalismo. E o quanto esse sentimento de nacionalismo, que é a força motriz da violência no mundo, de certa maneira, também de maneira um pouco menor, não acaba acentuando e levando a situações como essa da torcida do esporte. Mas isso eu continuo depois. Já falei demais? Luiz, continua tocando ficha aí e o Michel vem na sequência. Bom, a deixa é muito boa, né? Porque essa questão do nacionalismo, né, em relação aos clubes, dos torcedores com seus clubes, ela é interessante porque ela vai convergir com o que a gente também já falou bastante aqui, com o contexto neoliberal que a gente vive já há pelo menos uns 30, 40 anos, né? Que é o seguinte, né? Você tem uma acentuação desse sentimento de pertencimento, de vínculo nessas torcidas organizadas, não apenas na torcida organizada, você tem na própria torcida dos clubes, mas na torcida organizada tem muito mais profundo esse vínculo e uma noção de pertencimento que ela vai se acentuando a partir da fragmentação social do próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, né,
o processo de subjetivação que ocorre no processo neoliberal, de impedir descaradamente qualquer possibilidade de movimentação social, de juntar as pessoas, de uma participação política das pessoas na sociedade, talvez essas figuras encontrem na torcida organizada o local, o espaço em que elas podem exercer esse direito. É um direito, né, que está sendo roubado da gente. Somos, como dizia Aristóteles, né, somos animais de discurso, animais políticos. É a nossa natureza, né, ter essa participação, ter essa disposição de falar sobre as coisas, de agir no mundo. E isso está sendo tirado da gente. E talvez nas torcidas organizadas encontrem, por várias convergências sociais e culturais, espaços nesse sentido, desse tipo de participação. E daí a gente tem um aprofundamento desse sentimento de nacionalismo, que vai alimentando, né? Uma coisa vai alimentando a outra. Obviamente, não estou falando que isso aqui justifica qualquer tipo de violência. Não. Mas a gente tem que olhar para as torcidas organizadas sem o óculos da violência, né? Ou apesar do óculos da violência, quando ocorre, né? Como eu falei antes, casos como o do que aconteceu com o Fortaleza é inadmissível. Ninguém apoia uma coisa dessa. A própria Anatória, como o Michel falou, se posicionou contra, né? E acredito que, assim, a forma de lidar com isso, novamente, é com a participação, é com a autogestão. E isso passa por incluir determinados sujeitos que se encontram atualmente e historicamente excluídos do debate público no Brasil, não é? A gente tem a CONSEG, que é a Comissão Nacional de Segurança de Espetáculos Esportivos. Ela foi criada em 2004 e ela é um centro, assim, de convergência de atores e de forças na sociedade para discutir segurança pública em relação ao esporte, em relação a esses mega eventos que vem acontecendo. Só que ela, me parece, assim, padece um pouco de não apenas representatividade, mas de ação mesmo. Então, como o Michel falou, não é apenas, e o Emerson também acabou citando, né? Não é apenas acadêmico, não é apenas jornalista, não é apenas o delegado, não é apenas o policial que tem que falar como vai ser feito e o que vai ser feito. Não. É o torcedor, é o trabalhador, o cara que trabalha no estádio, o motorista de ônibus que faz o transporte, o cara do metrô, as pessoas que trabalham fora do estádio, que inclusive hoje em dia não podem fazer isso, né? Porque a polícia persegue essas pessoas que trabalham vendendo ali o salgado, enfim, o churrasco. Também há um alijamento da própria cultura futebolística no Brasil nesse sentido, né, gente? É um outro tipo de violência aí, né, estrutural, cultural. Então, essas pessoas têm que ser ouvidas. E não é absurdo a gente apontar que elas têm que ser ouvidas. Para mim, não faz sentido que elas não sejam ouvidas porque elas vivem o futebol. Elas vivem do futebol e vivem o futebol. Então, e aí, como somos a nossa natureza, né, segundo Aristóteles, essa questão política, faz todo sentido que deva ser respeitada e deve ser estimulado um exercício. E aí eu acho que a autogestão é a ação direta mesmo das pessoas, ter possibilidades de ação. Então, se a CONSEG abre esse espaço, chamar, fazer assembleia, criar comissões, reuniões, fóruns, enfim, e chamar essas pessoas para ir debatendo como vai resolver, especificamente no caso do futebol, aquilo que consegue se resolver do ponto de vista logístico, técnico, digamos, né, nos eventos. Então, por exemplo, citando um exemplo, como que vai ser feita a chegada de uma torcida visitante no estádio X? Ora, quem tem que sentar e resolver isso? São os torcedores, né? Você tem, na Colômbia, o Michel já citou isso também, né? Você tem um plano que ele é a cada 10 anos que eles fazem, que é feito entre as barras e o setor de segurança pública da Colômbia, que é justamente para agilizar, para entender e planejar como vai ser feitos os processos logísticos e nos dias de jogos, né? Então, o exemplo que eu dei, né? Como que a torcida vai chegar, como que ela vai ser tratada, vai ter espaço adequado, como vai ser feita a venda de ingresso. São questões, parecem que não, né? Porque cada vez menos temos torcidas visitantes, por exemplo. Mas são questões muito pontuais, assim, e que acabam refletindo esses processos de violência, né? Não são respeitados os torcedores. Quem já foi ver jogo de visitante sabe. É um clima de já posto de hostilidade. E muitas vezes esse clima, às vezes, não parte nem da outra torcida. É parte da própria polícia. E isso eu não tenho nenhum medo de falar, porque é a verdade. Quem foi sabe. Então, acho que para encerrar minha fala, já passar para o Michel, a questão é da participação social. A participação, a autogestão, né, a participação direta.
para tentar entender o fenômeno. E aí o máximo de vozes possíveis, eu acho que é o mínimo que a gente pode propor, né? Estou de pleno acordo com as colocações do Luiz, porque sabendo que as torcidas organizadas, enquanto movimentos sociais, elas também trazem, muitas das vezes, um alento, um sentido, significado de vida, de ser e de existir no mundo, para várias pessoas que, por conta de todas essas violências estruturais, encontram-se desamparadas, por assim dizer. E que no acolhimento, no seio dessas torcidas organizadas, encontra-se enquanto pessoa, enquanto ser. E que isso pode despertar sentimentos de confraternidade, de solidariedade, de companheirismo, de fidelidade, lealdade também, assim. Enfim, uma categoria de relações e vários outros conceitos que a gente poderia colocar aqui, muito embora talvez ali a lealdade, a gente coloca aqui no meio termo, né? Lealdade e fidelidade, porque a gente fez lealdade e fidelidade ao quê, né? A gente pode fazer esse questionamento. E por outro lado também, né? A questão da violência, do ódio ao outro, né? Enfim, desencadeia todos esses sentimentos que eles estão presentes num outro, que é o que o Anderson perguntou ou mencionou, que está relacionado a essa questão do nacionalismo, né? Desse processo forjado de uma identidade nacional por meio da torcida por certo clube. Então a gente tem esses elementos que não são tão simples assim quanto se parece, ou como a gente vê na imprensa esportiva ser tratado, né? Assuntos complexos requer soluções complexas. A simplificação dessas questões não resolve, pelo contrário, pode até piorar. Que é isso, a gente tem um aparato punitivo que ele já é demasiado, já é grande, o suficiente, e não dá conta. E não dá conta por quê? Porque não leva em consideração justamente toda essa complexidade. A punição, ele é o meio mais simples, mais óbvio e mais ineficaz. Ou melhor, a punição pela punição. Porque, a não se fazer mal entendido, eu não estou dizendo que atos de violência e tentativa de homicídio, como foi o episódio contra o ônibus de Fortaleza, não deva ser punido. É bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Ali tem que ser punido. Só que o que acontece? A gente teve a punição, por exemplo, do esporte, do clube, que vai jogar os jogos a partir de agora sem a sua torcida. E a gente teve o presidente do esporte, se não estiver enganado, sugerindo, ou melhor, era o presidente da Federação do Pernambuco, propondo jogos com torcida única a nível nacional. Ora, pois, ali não era torcedores do esporte, que era do Fortaleza. Não foi um confronto entre torcidas. Foi torcedor do esporte que atacou o ônibus da delegação do Fortaleza. Por que eu tô dizendo isso? Porque se fosse torcida única, teria acontecido da mesma forma. Então, para ver como até a solução apresentada pela própria Federação Pernambucana é uma solução que não surte efeito algum. Um outro caso também mais recente diz respeito a Império Alviverde, o Império Verde, que é uma torcida organizada do Coritiba. E dado aquele confronto que houve contra o Cruzeiro, lá pelas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, no qual torcedores do Cruzeiro invadiram o campo para roubar faixa e barbarizar, torcedores do Coritiba invadiram também para defender o seu patrimônio e também sentar a porrada nos torcedores do Cruzeiro. Eles acabaram... Qual foi a punição, por exemplo, que deu o Ministério Público do Paraná? Foi de punir todos os CPFs das pessoas filiadas à torcida organizada. Só que acontece que a gente tem vários casos de pessoas que ou se filiaram, por exemplo, para, sei lá, uma vaquinha, para fazer uma recepção da torcida, se filiaram por N motivos, que não são não são membros ativos da torcida organizada, e é em torno de 1.600, por aí, 1.700 pessoas estão banidas, proibidas de entrar no futebol por conta daquele episódio. Ali a gente também tem mulheres, e se você olhar a cena daquela briga, você não vê uma mulher dentro do campo. Então, a punição, quando eu falo que a gente tem punições demasiadas e que elas não resolvem, diz muito respeito a isso. E você aplica, parece que é só para dizer que está aplicando uma punição. Porque ela não está corrigindo de fato nada, ela está impedindo pessoas que não tiveram nada a ver de acessar o estádio, tanto nesse do Coritiba relacionado às várias mulheres filiadas à torcida organizada, quanto os outros torcedores do esporte, torcedor dito comum, vamos dizer assim, que não teve nada a ver, a imensa maioria dos torcedores do esporte não teve nada a ver com aquele evento, e que também estão proibidas de acessar o estádio. Então a gente tem esses elementos aí.
E fora todos os outros, já foi dito, por exemplo, na construção dos megas eventos, aquilo também ficou conhecido, inclusive eu fui em algumas manifestações, contra o massacre da Copa do Mundo e contra o massacre das Olimpíadas. Está relacionado com esse processo de expropriação das pessoas de suas comunidades, de algumas favelas e por aí vai, né, para a construção desses estádios ou construção de infraestrutura, passando por cima do local de viver de várias pessoas, para no final muitos desses serviços sequer serem entregues e eles, como foi dito pelo Luiz, eles ficarem à mercê da especulação imobiliária, né? Então, e aí só para finalizar, também demonstra a contradição disso, né? De como que esse processo, a violência, ela é um caminho contraditório, os discursos sobre a violência, por assim dizer. Houve um processo extremamente violento para a realização desses megas eventos aqui no Brasil. Esses megas eventos aconteceram. Inclusive tem uma frase muito famosa do Ronaldo, né, que ela não se faz copas com hospitais, mas sim com estádios. A demanda era por hospitais e escolas, enfim, outras coisas. E aí um muito bom queremos escola e hospitais padrões FIFA, né, que mostra um certo caráter de consciência nas pessoas. Pô, estão gastando milhões para realizar um estádio aí, poderia também aproveitar o ensejo, né, e fazer um hospital decente, uma escola decente, enfim, para não entrar em outros meandros e já encaminhar pro final, né. O que eu queria dizer a respeito dessas contradições é que, para realizar esses megas eventos, foram executadas uma série de violências, como expropriação, marginalização, expulsão e por aí vai. E olha só, o contraditório é que agora o Brasil pode perder, porque ele se candidatou para sediar a Copa do Mundo Feminina, de futebol feminino, e ele pode perder essa candidatura justamente pelos episódios de violência. Aí, mais recentemente, esse ônibus da torcida do Vitória, da torcida do Esporte, contra o ônibus da delegação do Fortaleza, e também o da final da Copa Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, no qual torcedores do Boca Juniors foram agredidos ali na orla de Copacabana, né? Então, pra ver, a violência ela é uma coisa que permeia a sociedade brasileira como um todo, desde lá do processo de proclamação da República, como o Emerson já fez todo esse resgate histórico. E que ele não está necessariamente, ou melhor, ele não está umbilicalmente associado ao futebol, né? São coisas que existem, ou melhor, são coisas que coexistem e se encontram. Não são coisas que uma existe por conta da outra, né? Não é uma relação direta. Queria fazer uma digressão aqui rápida para explicar um pouco o porquê que eu acho que essa ideia de nacionalismo ela é uma das forças motrizes de violência dentro do futebol e é um dos pontos que devem serem pensados e problematizados quando a gente pensa a lógica de conflitos de torcida e tudo mais, né? Se a gente for lembrar, o futebol, ele começa a se popularizar, ou seja, ele sai de dentro dos clubes das elites como um instrumento de controle dos corpos, né? Como uma forma de... Para quem não sabe história, galera, final do século XIX, início do século XX, em boa parte do mundo é um momento de convulsão social. Tu tem inúmeros movimentos revolucionários e movimentos de sindicatos lutando dos direitos mais básicos à própria ideia de uma revolução total da sociedade, né? Então, tu tinha boa parte da classe trabalhadora desse momento engajada e envolvida nesse tipo de movimento social. E o futebol, ele entra como uma forma de disciplinar o corpo desses operários que estavam ligados a essas organizações para que eles ocupassem a cabeça com outra coisa e não, sei lá, a ideia da revolução. E nisso surgem os clubes industriais. E, querendo ou não, é a partir daí dessa ideia que o futebol ele acaba tomando uma capilaridade gigantesca, popular, sai do poder, né, dos mais ricos e tudo mais, né? Tem episódios muito engraçados, né? Como, por exemplo, o Peñarol, né? Que era um clube chamado Kurk antes dele, em que o Kurk tinha essa função e em um determinado momento o Kurk começou a ser utilizado como base para a organização de greves dos trabalhadores das ferrovias em Montevidéu, né? Por que eu estou falando isso? Porque boa parte de intelectuais ligados ao socialismo e ao anarquismo no início do século XX enxergavam o futebol com maus olhos justamente pela possibilidade desagregadora que
que a ideia de tu torcer por um clube poderia gerar, né? Dentro do sindicato, uma pessoa que torcia por X e uma pessoa que torcia por Y poderiam fazer com que esse conflito, em função dos times que eles torciam, né, gerasse numa cisão no sindicato e meio que implodisse, né, o desejo maior, que seria o desejo fim ali seja dos direitos trabalhistas ou de uma ideia um pouco maior. É claro, essa noção desses intelectuais, e no Brasil, um dos nossos maiores, o Lima Barreto, chegou a fundar uma liga anti-futebol, né, nos anos 1920, né, por entender o futebol como algo extremamente pernicioso, né. Claro, ela não é uma crítica que a gente possa adotar na sua totalidade, longe disso. Mas é interessante a gente resgatar isso quando a gente analisa, por exemplo, a forma como essa identificação num que a gente pode chamar de uma micronacionalidade, a partir do teu clube, construído na ideia de um outro que tu deve odiar, apaga, por exemplo, aquilo que tu tem de similar com o outro. É quando tu olha na lógica da fronteira, né? Tipo, o que na verdade tu tem de diferente da outra pessoa? São questões culturais, né? Então, por que tu odeia o diferente? Né? Por quê? Porque tu foi ensinado e criado daquela forma, ou como se a existência daquela tua identidade tivesse baseada nisso. Eu quero pegar um exemplo que aconteceu essa semana, de uma torcida do Internacional, conhecidamente progressista, né, que trocou o símbolo do Grêmio numa dos seus flyers de churrasco por uma suástica, né? O que é isso, senão a manifestação dessa ideia? Tipo, pouco importa se dentro da torcida do Grêmio se tem torcedores antifascistas, pouco importa se dentro da torcida do Grêmio tem pessoas que queiram acabar com uma tradição de racismo que realmente existiu dentro do clube, que é problemática, que tem um caso muito famoso envolvendo o goleiro Aranha, que inclusive eu vou falar no final. Não importa. Por quê? Porque é o outro. E o outro, ele se torna uma generalização que pode ser vazia, né? A ponto de que, né, para justificar essa tua luta contra o outro, né, dentro de uma ideia do antifascismo esvaziado, tu pode pegar e xingar o outro torcedor de gay, de viado, né? Ai, acolhi gay, né? Porque no final das contas não é uma crítica com relação a um ser progressista, mas sim, né, extremamente infundada nessa ideia de nacionalidade, nessa ideia de identidade, de combate ao outro. E, ao meu ver, como isso é, de certa forma, o que move a paixão, é o que constrói a gente como torcedores, que coloca a gente muitas vezes em contradição com as ideias que a gente mesmo acredita, para além do futebol, né? Olha só, quando o Grêmio ele é excluído da Copa do Brasil em função da torcedora que chamou o Aranha de macaco, o que acontece a nível de clube dentro do Grêmio? O Grêmio começa a trabalhar as questões contra o racismo e começa a pressionar a própria torcida para que isso não aconteça mais. Ou seja, no final das contas, né, essa punição desportiva, né, ela acabou mobilizando os afetos para não, digamos assim, cometer outros atos do gênero, né, porque não queriam prejudicar o clube. É o ideal? Lógico que não. O ideal é que pela educação a pessoa deixe de ser racista. Mas em função dessa paixão, isso fez com que hoje, se tu vai no jogo do Grêmio, olha, tu não vai escutar alguém chamando um torcedor do Inter de macaco, né? Pra quem não sabe, durante muitos anos isso foi algo muito comum, né? E sempre com uma desculpinha muito esfarrapada lá, que era porque o torcedor do Inter subia em árvore. Mentira. É porque durante um bom tempo, a grande maioria dos torcedores do Inter eram da população negra do Rio Grande do Sul, né? Então, quando houve essa punição no nível desportivo, e é claro, isso é algo paliativo, né? Não estou dizendo que é a solução, longe disso, não entraria em contradição com tudo que a gente falou até agora, ela acabou afetando os afetos desses torcedores de alguma forma, que, de certa maneira, gerou, a nível institucional e numa relação com as torcidas, um processo de autoeducação. É claro, com o tempo as coisas vão se esquecendo, e como não é uma coisa que tem um lastro forte, pode ser que volte a acontecer em outro momento, sim. Mas, a nível do imediato, aconteceu. Se o esporte fosse excluído da Copa do Nordeste, ou como falaram, da possibilidade de excluir o Atlético Mineiro do Campeonato Mineiro em função dos cantos como homofobia, isso poderia gerar um tipo de pressão do gênero. Por quê? Porque a torcida organizada ela é um ente político dentro do clube, né? E a direção, ela tem uma relação de dependência e de relação e de contato com a torcida que varia de interesse de acordo com o que toca a direção. Não estou dizendo que a torcida organizada ela é aparelhada pelas direções, mas que há uma relação entre elas. Então, quando há uma punição do clube, também é uma forma do clube estabelecer um diálogo com a torcida. Por mais que às vezes não aconteça, e aconteça, sei lá, que nem o caso quando o presidente do Fortaleza quis excluir as torcidas, o que acaba se tornando um outro problema. Mas
o debate não é simples. O papo tá muito bom, né? Tem muita coisa pra gente conversar ainda, isso vai se desenrolar em outros episódios, mas cabe aqui a gente fazer uma pequena abertura antes de entrar nas nossas considerações finais pro nosso quadro Efemérides. Eu vou passar pro Michel, e ele vai trazer algumas efemérides aí que são marcadas, né, nessa semana em que o episódio vai ao ar. Toca as efemérides aí pra nós, Michel. Quem acompanha o nosso podcast sabe desse quadro, e também, se viu o nosso episódio passado, viu que a gente não realizou justamente para aproveitar a companhia do nosso convidado e poder explorar mais sobre o tema. Então, primeiro eu vou citar as dessa semana, mas eu também vou colocar de algumas que era para ter ido da semana passada, que eu acho que vale a pena, vai ressaltar aqui, né? Pois bem, no dia 28/2 de 1904, portanto, há 120 anos, era fundado o Sport Lisboa e Benfica, no qual, para quem não sabe, o Benfica é um clube de Portugal e tem como mascote a águia Vitória, esse é o nome da águia, e tem a alcunha de encarnados, e olha só, glorioso, essa eu não sabia, e que os torcedores dessa equipe são chamados de benfiquistas, pá. Uma outra efeméride diz respeito ao dia 2 de março de 1955, portanto, há 69 anos, que seria lançado em Viena a Taça dos Clubes Campeões Europeus, ou seja, a primeira versão o que a gente hoje chama de Champions League. Foi uma Copa realizada com os campeões nacionais ali de alguns países da Europa, inspirada, sobretudo, numa Copa dos Campeões que teve na América do Sul no ano de 1948 e que também vai entrar em alguma efeméride em algum momento. E, por fim, o que seria dessa semana, em 1973 também ocorreu a primeira edição da Copa das Nações da Confederação de Futebol da Oceania, né, que teve a Nova Zelândia, que era anfitriã, diga-se de passagem, como campeã, vencendo a seleção do Tahiti na final pelo placar de 2-0. Agora, dando aquela roubadinha, colocando no quadro de hoje as efemérides que eram para ter ido na semana passada, a gente tem aqui, no dia 18/2 de 1894, portanto, há 130 anos, Charles Miller chegava ao Brasil trazendo em sua bagagem 2 bolas usadas, um par de chuteira e um livro com as regras do futebol. Esse é um momento importante, sobretudo na história do futebol paulista. Muito bom pontuar isso, né? De que o Charles Miller não é o patrono do futebol brasileiro. Em cada localidade, ou, vamos dizer assim, sua espécie de Charles Miller, teve as pessoas que, pelo mesmo contexto, foram estudar na Europa, vieram para o Brasil e introduziram na sua cidade, na sua municipalidade ali, no seu local de abrangência, o futebol, este fenômeno social que a gente tanto gosta e tanto adora. E por fim, essa que eu não poderia deixar de fora, né? Que é no dia 17/2 de 2013, portanto, há 11 anos, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense realizava o seu último jogo no Estádio Olímpico Monumental. Era um jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho e enfrentou o Veranópolis, terra do gigante Cássio, com um público de pouco mais de 13 mil pessoas, e venceu o jogo pelo placar de 1-0, com o gol do zagueiro Wesley, após uma cobrança de escanteio do Zé Roberto. Mas isso é o de menos, né? O resultado. O que fica mesmo é que esse foi o último jogo do Grêmio na sua antiga casa, palco de inúmeras conquistas, como, por exemplo, a Libertadores de 1983, o Brasileiro de 1996 e as Copas do Brasil de 89 e 94, mais o vice-campeonato da Copa do Brasil de 95 sobre o Corinthians. Lá foram realizadas 1.767 partidas, sendo 1.159 vitórias, 881 empates e 227 derrotas, sendo que dessas 227 derrotas, 10 foram para o Corinthians e a mais importante delas é de 1995. Pois bem, Emerson, o que você tem a dizer a respeito dessa efeméride aqui que eu trouxe como surpresa para você? Primeiro que o nome do zagueiro é Wesley, né? Não é Wesley. Só o primeiro ponto aí, que é uma grande falta de respeito a essa grande figura do futebol brasileiro, que ficou marcado aí por fazer esse gol final, né, num Grêmio em Veranópolis. Acho que não tinha nem 10 mil pessoas no estádio nesse jogo. É sempre bom lembrar do Estádio Olímpico. Acho que eu já falei isso em alguns outros momentos, né? Eu sempre fui um grande defensor do Estádio Olímpico e não gosto da Arena do Grêmio.
Sou um defensor aí do legado de Hélio Dourado. Pois bem, né? Em algum momento, quando a gente for falar da história do Morumbi, a gente também tem alguns títulos muito importantes aí pra falar, e principalmente no ano de 2001, né? O Marcelinho Paraíba que o diga. Enfim, vamos falar do Tahiti, e antes de passar a aqui pro Luiz Miguel, tá rolando a Copa do Mundo de futebol de areia, né? E o Tahiti, ao contrário do futebol de grama, né, é um intenso no futebol de areia. E um dos craques do Tahiti no futebol de areia, vejam só, é o Teaonui Terral, que jogou a Copa das Confederações de 2013 no Brasil. E o Tahiti, que foi campeão da Copa das Nações da Oceania, né, e pôde jogar aí a extinta Copa das Confederações. E a gente tem no futebol de areia, talvez dê um episódio um dia, pensar esses outros futebols, né, como o futebol ele se transforma em várias coisas. É um cara que joga ainda futebol de campo e tá jogando uma Copa do Mundo de futebol de areia, um dos destaques, inclusive com gol. Mas enfim, para não se perder nas digressões, Luiz Miguel, faz a tua finalização aí, dá teus últimos pitacos e na sequência o Michel já também dá os últimos pitacos dele. Bom, então, depois desse momento de memória e emoção aí para gremistas, né? Tudo bem, 2001, beleza, ok, sem problema, né? A gente sempre lembra também 2021, né? Gol do Renato Augusto. Mas, clubismos à parte, né? E voltando ao tema, para apontar as considerações finais, né? Então eu agradeço quem chegou até aqui, né? E aí eu tenho três pontos, assim, que daí me parece enquadram bem o episódio e deixam algumas chaves de leitura interessante pra gente. Primeiro, eu fiz referência a uma dissertação de mestrado sobre os processos de desapropriação em Pernambuco durante a Copa do Mundo. Vou passar o nome aqui para quem tiver interesse em lê-la. Ela chama-se Os Silêncios, os Silenciamentos e a Cobertura Midiática da Copa do Mundo em Pernambuco, do Eduardo Batista Amorim. Tá? É uma dissertação de 2017 da Universidade Federal de Pernambuco. Então ele também ali tem um trabalho de cobertura de foto, então a gente tem acesso às fotos das pessoas que foram de fato afetadas. É um trabalho que parece ser bem interessante, ali uma parte dele. Fica aí, como eu citei, eu estou trazendo o nome do trabalho do rapaz. Segundo ponto para a gente ficar com uma imagem que também é interessante, que todo o processo de modernização, em alguma medida, ele é violento, né? Então, quando se fala em modernização do futebol, a gente não pode cair no conto de fadas que é tudo maravilhoso, né? Você tem processos de violência ocorrendo, como a gente já citou, né? A questão dos ingressos, a questão do acesso ao estádio, própria construção dos estádios, que é tema para outros episódios, né? A arquitetura dos estádios, como elas também são algum tipo de produção de violência, né? Então fica também uma deixa para os próximos programas para a gente trabalhar e ficar com a imagem, então, que todo processo de modernização tem o seu quê de violência, né? Seja no futebol ou até mesmo o próprio período histórico que chama-se modernidade é o grande exemplo de barbárie que os seres humanos produziram, sobretudo nas Américas e na África. E, por fim, para tratar também da questão usando o caso do ônibus do Fortaleza, né? O Emerson citou a questão da punição desportiva, né? Que ela pode ser um paliativo. Eu concordo em partes com a opinião dele, e aí, mas não vou entrar nesse mérito agora, porque também ficaria para um outro episódio. Mas só apontar o seguinte, né? Se cobra muito que se puna o CPF das pessoas, daqueles indivíduos que cometeram aquele crime, né? O atentado aos jogadores de delegação do Fortaleza, né? E demais até torcedores do próprio esporte que eventualmente estivessem ali por perto. E cita-se, então, os aparatos de vigilância que a gente tem disponíveis, né? Então, você tem biometria, reconhecimento facial, tecnologias nesse sentido. Você tem as imagens, né? As filmagens desses indivíduos, ou seja, diz-se que tu pode reconhecer essas pessoas, pegar o CPF, punir o CPF, tem as imagens, enfim. Só que essa a via da tecnologia, né, nesse aspecto, ela tem duas mãos, né? Ela tem esse aspecto que, de fato, ela pode servir para isso, só que, de outro ponto de vista, ela também é um processo de violência, quando ela é usada de forma, eu até diria, leviana pelas autoridades, né? Sobretudo na questão do reconhecimento facial, que tem sérios problemas, sérias questões ligadas ao racismo, por exemplo, né? O que se chama-se de racismo algorítmico, que de modo geral, a produção dessas tecnologias, elas não são neutras, né? Elas têm esses tipos de distorções e que
nesse sentido, elas não poderiam ser usadas da maneira que estão sendo usadas para identificar e punir qualquer indivíduo que eventualmente tenha cometido algum crime, né? Você tem casos aí, vários pela internet, é fácil buscar, desse tipo de tecnologia sendo empregado e pessoas sendo presas, sendo que não foram elas que cometeram crimes, né? Então fica também a questão do racismo algorítmico e a questão do reconhecimento facial também é tema para um outro episódio, né? Porque dá pra gente se estender bastante nisso. Mas então, recordar que a mesma tecnologia que pode servir para identificar e punir o CPF e não punir a maioria, né, a coletividade, ela também é utilizada para produzir violência, né, como o caso do racismo, por exemplo. Então fica essas 3 considerações. Novamente, agradeço a quem chegou até aqui. A satisfação é enorme estar discutindo esses assuntos e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Faz aí tuas considerações finais, Michel. Pois bem, eu vou numa linha parecida, né, com que o Luiz pontuou, que a gente tem vários elementos que acentuam essas várias violências que existem, que vão desde uma violência estrutural pautada no racismo, outra na própria xenofobia, na homofobia e na própria estrutura como o próprio futebol, pelo menos o futebol das elites, né, ou o futebol de elite articula, né, que está relacionada com os preços abusivos do ingresso ou num punitivismo barato que afasta cada vez mais o torcedor do estádio. Como se isso fosse de fato resolver o problema da violência, que como já foi muito discutido durante o episódio, não é algo que existe por causa do futebol, é algo que existe apesar do futebol e também no futebol. Então a gente, né, não pode ver a violência no futebol desassociado de todo o contexto social que está para além do futebol, e isso também já foi muito bem batido aqui. E eu vou ficando por aqui para não abrir um novo novelo de lã e esticando a corda e a gente não finalizar o programa, né? Então, um forte abraço para todos que ouviram, acompanharam nosso episódio até aqui, e até o próximo. É isso, fica aqui nossas considerações finais, né? Um último pequeno adendo, né? É importante a gente lembrar, eu falei da posição paliativa ali dos clubes no desportivo, mas a gente não pode lembrar também que existe todo um jogo de forças políticas entre os clubes de futebol e o quanto isso também pode ser utilizado para beneficiar determinados clubes e em relação a outros, etc. Mas isso é papo para outro momento. Ficamos por aqui hoje e aí no off você vai escutar as nossas dicas culturais. Bem, gurizada, nas minhas dicas culturais de hoje, tem uma ligação direta aí com o nosso episódio, ao mesmo tempo que tem uma ligação com essa ideia aí do torcer, né? São 3 músicas argentinas, né? 2 de cumbia villeira e uma de hardcore. Só que essa de hardcore, ela tecnicamente também é de cumbia villeira. Vamos lá. É a música da banda 2 Minutos, Já Não Sos Igual, né? Por que eu escolhi essa música? Por causa da seguinte passagem da música. Carlos se vendió ao bairro de Lanús, el barrio que lo viu crescer. Ya no vino nunca más en el bar de Fabián y se olvidó de pelearse en los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, sos um vigilante de la Federal. Então é a história aí de um rapaz que fazia parte de um grupo de amigos no bairro, né, que, cara, e dentro dessa coisa dos amigos do bairro estava ir aos jogos, né, estava aí na barra, né, e quando precisando, pelear na barra. E ele vira policial, né, então ele já não é mais igual. Agora ele é um vigilante da polícia, agora ele tá do lado de lá, né, como tem, né, nessa música a dicotomia entre a figura do torcedor e do policial. E por que eu falei que essa música podia ser também essa da banda de hardcore 2 Minutos? Podia ser de cumbia villeira, porque a banda Pibes Choros, né, que é uma das bandas mais famosas de cumbia villeira da Argentina, fez um cover dessa música, se não me engano, em 2013. As outras duas são 2 clássicos, né, da banda Flor de Piedra, né, Sos Botón, né, e aí tem uma parte da música que fala: Quando ibas a la cancha, paravas con la hinchada y tomavas vinho blanco, y ahora patrullas la ciudad, si vas a la cancha, vas en celular.
e a tus amigos andas arrestando, sos el policía del comando. Ou seja, de novo, né? Essa figura do cara que fazia parte ali do grupo de amigos e que dentro dessa sociabilidade barrial, né? Dessa sociabilidade de bairro, o cara ia no jogo de futebol, né? Só que agora ele virou policial, né? Então ele tá do outro lado, né? É inegável, né? Há essa dicotomia na América Latina e provavelmente em outras partes do mundo, também, entre a figura do torcedor e da polícia, né? A polícia não é entendida como um meio de segurança no futebol, mas sim como um meio de repressão. E a última também vai nesse mesmo sentido, né? Que é uma música do Yerba Brava, chama El Vendido, né? Fala Guacho Autorante, ahora sos un vigilante. Guacho atorante no me haces, mas el aguante. Aguante, né, gurizada? É um termo que se usa na Argentina para falar do apoio, né, do apoio da barra brava ali, do canto, né, da participação na barra em si, né, e aí fala, né, Guacho atorante, ahora sos un vigilante, Guacho atorante no me haces, mas el aguante. Então né, são essas 3 músicas aí que eu relaciono, que pra mim tem tudo a ver e que pela forma aí da musical, né, da cumbia videira e do punk, né, mostram que não a relação, né, entre torcedor e policial, ela tá muito marcada pela violência, né. Então é basicamente isso. Pois bem, né, para as dicas culturais de hoje, eu também gostaria de trazer conteúdos relacionados ao tema que a gente discutiu no episódio de hoje, que é a respeito desse traço da violência, dessas múltiplas violências que acontecem, sobretudo com o meio do futebol. Então, nesse sentido, a primeira sugestão que eu deixo aí para os nossos ouvintes nessa semana seria a do filme, que já é um clássico, diga-se de passagem, do ponto de vista de filmes relacionados com o futebol, que tem essa temática como pano de fundo, que é o filme chamado Hooligans. Ele é um filme de 2005, é um drama, né, que conta a história de Matt Brookney, que ele mora nos Estados Unidos e aí acaba se mudando para Londres, porque ele é expulso da universidade que ele fazia lá, vai morar com a irmã, e aí o cunhado dele, que é o Peter, apresenta para ele esse submundo dos hooligans, e enfim, aí a trama se dá aí, ele vai se envolvendo cada vez mais, até virar praticamente um dos líderes ali, e tá completamente aficionado por essa cultura hooligan, vamos dizer assim. Que por sua vez, até os dias atuais, ela ainda é muito forte na Inglaterra, né? Sobretudo com os times ali da Championship, da série da segunda divisão, né? Que é equivalente, fazendo paralelo aqui com o Brasil. Embora também haja nos times da Premier League. O filme, né? Ele é da direção do Lexi Alexander e de roteiro também de Lexi Alexander e Doug Bryson. Então fica aí essa sugestão. Hooligans, um filme de 2005. E um outro, nessa mesma pegada do Hooligans, só que sem ser no contexto da Inglaterra, no contexto inglês, mas sim no contexto italiano, que é um filme recente. Você vai encontrar ele na locadora vermelha, vulgo Netflix, que é o Ultras. É um filme de 2020, também é um drama, que vai narrar o crescimento da violência dos Ultras em Nápoles, né? Portanto, na Itália, como eu havia dito, né? Vai contar a história do Sandro, que ele é um líder de um grupo violento de torcedores fanáticos, né? Mas que ele tem a sua vida transformada, né, após ser banido de frequentar os estádios. Enfim, eu não vou narrar muito mais do filme para deixar esse gostinho, essa curiosidade para vocês, mas é basicamente um filme que vai tratar sobre amor, fidelidade, fé, lealdade, enfim, esses conceitos básicos assim. O filme ele é dirigido pelo Francesco Leccheri e como foi dito, é um filme de 2020. Para essa semana eu deixo essas 2 sugestões aí, espero que vocês possam curti-las. Pois bem, sigam-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Campolítico e Bola, né, no Spotify e em breve nas demais plataformas. Um forte abraço e um grande beijo no coração de vocês e até mais. Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero de tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio,
Argentina 2, Inglaterra 0.